O governo e a mídia culpam quase que exclusivamente a falta de exercícios e os alimentos açucarados como causa do diabetes. Mas eu queria falar com um especialista de verdade sobre o papel da dieta no diabetes. Foi falar com um importante médico especialista em diabetes e pesquisador, Dr. Neil Barnard. Qual o papel do açúcar na causa do diabetes? Isso me deixa louco. O diabetes não é e nunca foi causado pelo consumo de uma dieta rica em carboidratos e não é causada pelo consumo de açúcar. A causa do diabetes é uma dieta que aumenta a quantidade de gordura no sangue. Eu estou falando de uma dieta típica baseada em carne, em animal. Você pode olhar nas células musculares do corpo humano e vai ver que estão desenvolvendo minúsculas partículas de gordura que causam resistência à insulina. Quer dizer que o açúcar natural das comidas que você ingere não entra nas células onde é o lugar dele. Ele acumula no sangue e temos o diabetes. Eu nunca tinha ouvido que a carne estava associada à causa do diabetes. Sempre nos falaram que era o açúcar e a obesidade que causavam. Mas o renomado cirurgião bariátrico Dr. Garth Davis concordou. Todo mundo acha que fica diabético por causa dos carboidratos. Fizeram um estudo grande. Nesse estudo épico, com 500 mil pessoas, o consumo de carboidratos era inversamente proporcional ao diabetes. Em outras palavras, quanto mais carboidratos se comia, menos diabetes se tinha. Mas a carne tinha uma forte correlação. É o momento da surpresa. O amido, os carboidratos são bons para você, não são ruins. Essa ideia de que os carboidratos te deixam gordo é totalmente ridícula. Os carboidratos não podem engordar você por eles mesmos. Temos um depósito em nossos músculos e em nossos fígados para carboidratos chamado glicogênio. Quando comemos carboidratos, ou a gente armazena ou queima. Agora, coma gordura e ela vai direto para sua gordura. Seu corpo não pode transformar carboidratos em gordura, a não ser que você esteja exagerando nas calorias. E a obesidade é uma sentença de morte. Você tem mais risco de ter câncer. Você quase certamente vai ter diabetes. Ninguém quer criticar os gordos e todos queremos que se sintam confortáveis com seus corpos. Mas esse movimento de estar confortável no seu corpo nos deixou confortáveis com a doença. É um problema. Eu entro no hospital e vejo pessoas na diálise, pessoas doentes, e essas doenças são causadas pelo que estão comendo. O caso é o seguinte, se eu como um biscoito açucarado, o açúcar te engana, como o cavalo de Troia. Mas dentro daquele biscoito tem uma carga enorme de manteiga ou margarina, e é isso que te engorda. E em parte é o que te leva ao diabetes, são as comidas gordurosas, não é tanto o açúcar. Não é que o açúcar seja bom para você. Ele não tem nutrientes, é excesso de calorias. Mas quando você come açúcar, não tem inflamação a princípio. Quando você come açúcar, não começa a formar placas nos seus vasos. Quando você está comendo açúcar, seu corpo vai armazenar a maior parte como glicogênio ou queimar como calorias. Então esse foco no açúcar tirou todo o foco das carnes, laticínios, ovos, porco, peru, frango. As pessoas precisam entender. Se o seu filho tiver diabetes, ele perde 19 anos da expectativa de vida. Estamos falando de vida e morte. Eu percebi que havia muita coisa sobre dieta e doenças que eu não sabia. Sentia como se essa informação tivesse sido praticamente omitida. Carnes processadas causam câncer. O açúcar não causa diabetes. Eu tinha dúvidas a respeito das alegações feitas por esses médicos, então eu mesmo fiz minhas pesquisas. Pesquisadores de Harvard examinaram 9 estudos de longo prazo e descobriram que apenas uma porção de carne processada por dia aumentava o risco de desenvolver o diabetes em 51%. A associação entre comer carne e o desenvolvimento de diabetes era inegável. Isso era duro de acreditar. Mas isso tudo não poderia ser pela alimentação mais saudável? Sem açúcar? Acontece que o Dr. Walter Kempner, da Universidade de Duke, nos anos 1940, reverteria algumas das doenças mais assassinas só com a dieta. E a dieta que ele estava usando não era só estritamente baseada em plantas, mas continha arroz, frutas e açúcar branco. Estava revertendo diabetes, revertendo hipertensão, revertendo doença cardíaca, as complicações do diabetes, revertendo a cegueira do diabetes. Então essas pessoas tinham sentenças de morte. Foram até elas e deram a elas o açúcar. Essa dieta horrível, mas era estritamente baseada em plantas. Se essa informação existe desde os anos 40, por que todos os médicos não sabem disso? Não nos ensinam sobre os poderes da comida na faculdade de medicina. Ninguém ensina que as mudanças que fazemos na dieta deve ser a coisa mais poderosa que sozinha podemos fazer para determinar nosso destino. Vence nossa genética. Porque seu médico não te fala isso? Ele nunca deve ter ouvido falar. Um projeto de lei foi apresentado ordenando que os médicos tivessem 7 horas de formação em nutrição a cada 2 anos só para ficar em dia. E quem se posicionou contra? A Associação Médica da Califórnia. Até os médicos de família, os cirurgiões, todos os grupos médicos importantes voltaram-se contra. Então eles não são neutros, mas se opõem ativamente ao ensino da
da nutrição. Ironicamente, quando os pacientes fazem perguntas aos médicos, eles supõem que eles saibam alguma coisa sobre nutrição. É um tipo de revés duplo, os médicos não terem aprendido. Por que não ouvimos isso de nutricionistas, já que a nutrição é a especialidade deles? Acontece que a Academia de Nutrição e Dietética publica folhetos sobre nutrição escritos pela própria indústria. As indústrias pagam $20 mil por cada um deles e participam explicitamente na escrita deles. Então você aprende sobre ovos através da indústria de ovos. Aprende sobre cordeiro pela indústria de cordeiros. Seria como aprender sobre os benefícios do cigarro pela indústria do tabaco. Quando as pessoas comem carne, eu acho que é um pouco como fumar. É meio uma roleta russa. Você pode não adquirir diabetes, mas as suas chances de adquirir são de 1 em 3. Você pode não ter câncer, mas suas chances, se for homem, são de 1 em 2. Mulher, 1 em 3. Suas chances de engordar, 2 em 3. Nem tudo é a dieta, mas grande parte. O melhor que você pode fazer para garantir que tirou todas as balas do tambor e não correr riscos com sua saúde é tirar os produtos animais da sua dieta e comer comida saudável.